pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos para a nossa 27ª aulinha de pré-cálculo e o assunto será funções trigonométricas inversas. Por si só, as funções trigonométricas não são invertíveis, ou seja, não possuem inversa, pois não passam no teste da reta horizontal. Para que elas possam ter inversas, devemos restringir o seu domínio, como a gente fez na aula passada com a função x², né? Nós restringimos o domínio dela e assim nós conseguimos fazer com que ela tivesse inversa. Aqui nós temos o gráfico de seno de x, né? E veja que o gráfico tem esse formato aqui. E quando nós traçamos a reta horizontal nesta parte do gráfico, nós vemos que a reta atravessa o gráfico em dois pontos, né? Então, por essa razão, ela não possui inversa. Agora, aqui nós temos o gráfico de seno de x com restrição no domínio. Ou seja, o gráfico de seno de x, nós vamos pegar somente essa parte aqui, ó, que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. E quando nós traçarmos a reta horizontal, ignorando essas partes aqui, ó, do gráfico de seno de x, nós vamos ter uma função inversa, porque neste caso o seno de x vai passar no teste da reta horizontal, né? Ou seja, a reta vai passar por um ponto só. A função inversa de seno de x é arco-seno de x. Notação, f de x igual a arc, né, seno de x, arc sem x. Essa é a notação para a função arco-seno de x. Domínio menos π sobre 2 menor ou igual a x menor ou igual a π sobre 2. A função inversa de cosseno de x é arco-cosseno de x. Notação arc cos x, né, que é a notação para arco-cosseno de x. Domínio vai de 0 menor ou igual a x menor ou igual a π, né, de 0 a π. Aqui nós temos o gráfico de cosseno de x, né, que tem esse formato aqui. Mas se restringirmos o gráfico de cosseno de x de 0 até π, ele passa no teste da reta horizontal, né? A reta vai passar por um ponto só e, portanto, ela vai ter inversa, que é, no caso, o arco cosseno de x. Ó, e aqui nós temos o gráfico, né? Arco cosseno de x, que vai, cujo domínio vai de 0 a π, né? Cuja imagem vai de menos 1 a 1, né? A função inversa de tangente de x é arco tangente de x. Notação arc tg x, né? A nossa função inversa arco tangente de x. Domínio menos π sobre 2 menor ou igual a x menor ou igual a π sobre 2. O domínio vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aqui nós temos o gráfico da tangente de x, né? E nós restringimos o domínio dessa função tangente de x de menos π sobre 2 até π sobre 2. E aqui nós temos o desenho de arco tangente de x. Nós vemos que o domínio vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, e a imagem do y igual a arco tangente de x são todos reais. Veja que esse gráfico aqui funciona como um espelho, né, da função tangente de x. Ó. Aqui nós temos a tangente de x que tem uma restrição de menos π sobre 2 até π sobre 2, né, para que ela possa ter uma inversa. Este gráfico aqui, ele é o gráfico da inversa e funciona como um espelho deste gráfico aqui, de tangente de x, nesta restrição de domínio, né?
Então, esse eixo aqui funciona como o x, né? Esse eixo vertical, e esse eixo horizontal aqui funciona como o eixo y. Né? E se nós pegarmos e colocarmos de pé esse gráfico aqui, você vai ver que ele é um espelho do gráfico da tangente de x nesta restrição de domínio aqui. O mesmo acontece para o arco cosseno de x. Né? Nesta restrição de domínio, ele também funciona como um espelho da função cosseno de x indo de 0 até π, né? Com essa restrição de domínio, né? De 0 a π. Então, este gráfico aqui funciona como um espelho da restrição de domínio de y cosseno de x de 0 a π. A função inversa de secante de x é arco secante de x. Notação: f de x igual a arc sec x, né? Que é a nossa função arco secante de x. Domínio vai de 0 a π, né? 0 menor ou igual a x menor ou igual a π, com x diferente de π sobre 2. Aqui nós temos o gráfico de secante de x com a restrição no domínio de 0 a π. Vai deste ponto aqui, 0 até o π. E veja que aqui a função secante de x, nessa restrição de domínio, ele tem inversa. Né? A reta horizontal passa num ponto só. E aqui nós temos o gráfico do arco secante de x. Né? Então, quando x é π sobre 2, né? O x não pode ser π sobre 2, veja que o gráfico ele nunca chega ao valor π sobre 2. Né? Quando ele vai para x sobre 2, ele tende a mais infinito. Né? E aqui desse lado, né? Quando ele tende a π sobre 2, ele vai a menos infinito. Então, ele nunca chega ao valor x igual a π sobre 2. E existem outras funções inversas menos importantes, né? Que é a função arco cotangente de x, que é a inversa da cotangente de x, e f de x igual a arco cossecante de x, que é a inversa da cossecante de x. Tá ok? Até a próxima aula.